Marcos, capítulo 5, de 25 a 34, assim diz a palavra. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O sofrimento humano e a graça de Cristo é o título para nossa mensagem. O contexto desse texto aqui foi quando o Senhor estava na Transjordânia, em Decápolis, uma cidade. Decápolis são 10 cidades. Uma delas era uma cidade chamada Gadara. E aí, quando o Senhor chegou ali naquela região, ele atravessa o Mar da Galileia de barco e vai para o leste, né, do lago ou do mar. E quando ele desce do barco, veio um endemoniado. E aquele endemoniado veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem que parecia mais um bicho, um animal selvagem. Ele não vivia mais na sociedade, vivia nos sepulcros. Andava de dia e de noite. Não parava mais para dormir. Ele era pego muitas vezes, acorrentado, só que ele quebrava as correntes. Então, era realmente um ser à margem e que estava completamente fora de si. Tinha uma legião de demônios nele. Possivelmente aí cerca de 12 mil demônios, ou 10 mil demônios, num só homem. E a Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus e diz: que tenho eu contigo, o Senhor veio para me atormentar. Eu rogo que o Senhor não me mande para longe, para outro país. Aí a gente fica imaginando sobre os demônios territoriais, como dizem os neopentecostais. Mas foi exatamente isso que o demônio pediu. E o que é mais impressionante é que o nosso Salvador, ele atendeu. O demônio pediu para que ele fosse para os porcos que estavam ali pastando. E Jesus autorizou, e os demônios saíram daquele homem e foram para os porcos que saíram em disparada e se precipitaram no mar. Bom, os porqueiros, os donos dos porcos, correram, fugiram, mesmo vendo que o homem ficou em perfeito estado. Eles foram para a cidade e anunciaram o que tinha acontecido. Bem, fale de mim, fale mal, mas fale.
Alguns falavam mal de Jesus, mas falavam. Eles foram falar à população o que tinha acontecido, no sentido, falando mal mesmo de Jesus. O povo veio, constatou o que tinha acontecido, viu o homem que foi curado em perfeito estado e pediram incrivelmente que Jesus saísse de lá das suas terras. O homem pediu a Jesus para segui-lo. Jesus faz o seguinte: vai para a tua casa, avisa, mostra, conta o que Deus fez na tua vida para os teus. Né? E essa foi a orientação do Senhor. O Senhor não fez resistência. Já que vocês não me querem aqui, não tem problema, vou voltar. Ele toma o barco e vai para o outro lado. Vai para o oeste. E chegando lá, diz a Bíblia, irmãos, que já tinha uma multidão esperando Jesus. Uma multidão. E ali, quando Jesus desce da multidão, um homem se aproxima do Senhor, se ajoelha e pede clemência. E pede que ele vá socorrer a uma filhinha dele, que estava à beira da morte, estava muito doente. O homem se ajoelha, o homem adora, o homem faz o pedido. E diz a Bíblia que Jesus foi, vamos lá ver a tua filha. E nessa trajetória, nessa caminhada, mais uma pessoa em estado de sofrimento, uma mulher se aproxima de Jesus. Aliás, foi muito difícil, porque era uma multidão. Ela foi se esgueirando no meio da multidão, se imiscuindo no meio da multidão, e pensando consigo mesma: se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. Era uma mulher que tinha uma hemorragia incontida, que durou 12 anos. Imagine aí uma mulher sangrando durante 12 anos. Se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Veja a fé, veja a confiança, veja a persistência, a esperança de uma pessoa que não queria desistir de viver. Possivelmente já tivesse procurado solução por toda parte. Aliás, a Bíblia diz que ela sofreu a mão de vários médicos. E muitos médicos, naquela época, eram feiticeiros. Ela sofreu, gastou todo o seu dinheiro, ficou paupérrima. Mas aí, é como se ela dissesse: agora chegou a minha vez. E aí, meus irmãos, ela toca na roupa de Jesus. E a graça aconteceu. O inesperado aconteceu. A bênção, a cura, a libertação, a esperança se aproximou daquela mulher e trouxe vida para ela. Porque ela não vivia, ela vegetava, ela sofria. E aí ela foi curada, liberta, abençoada, porque Jesus é misericordioso. E eu gostaria que nós estudássemos agora o texto para nós vermos essa história mais de perto. Vamos lá? Em primeiro lugar, o sofrimento humano é uma realidade. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículos 25 e 26. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O sofrimento humano é real. Desde os nossos primeiros pais, responsáveis pela entrada do pecado do mundo, todos nós sofremos. Os dramas, as dores, as misérias, as desilusões, as perdas, todos sofremos. Uns mais, outros menos. A mulher do nosso texto aí é vítima de vários problemas. Se não vejamos, primeiro, anonimato. O texto diz assim: aconteceu que certa mulher, veja, o evangelista não sabia o nome dela.
O evangelista não se preocupou sequer em perguntar o nome daquela mulher. Então a mulher vivia no anonimato. Agora, apesar de ser ignorada pelo evangelista, no caso aí Marcos, não foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus chamou ela de filha. Porque para Jesus, o ser humano tem cara, tem coração, tem identidade, tem endereço. Para Jesus, cada um de nós é filho, filha, porque ele é gracioso, porque ele é misericordioso. No versículo 34 diz assim, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Segundo lugar, vergonha. Segundo sofrimento da mulher, vergonha. Ela sofria aquilo tudo, passando vergonha. Havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, ela se sentia envergonhada pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua enfermidade. A mulher, provavelmente, irmãos, era anêmica, porque quem sangra muito fica anêmico. E os sintomas da anemia, vocês sabem, é fadiga, palidez, fraqueza, uma sensação de muita sede. E outros sintomas. Então, essa mulher se sentia envergonhada. Terceiro lugar, solidão. Ela sentia solidão. O preconceito dos judeus fazia com que ela se sentisse só. Porque quem sangrava, de acordo com a lei lá no Antigo Testamento, em Levítico 15, 25 a 27, se tornava impura. Tanto é que a mulher, no período, né, o período menstrual, ficava impura. Imagine a pessoa ficar com esse problema, né? O problema que eu falo é a doença dela, porque se tornou uma doença durante 12 anos. Então, ela vivia numa eterna solidão. Não podia viver em sociedade, não podia participar dos cultos, não podia se relacionar com o marido. Era uma pessoa marginalizada. Quarto lugar, extorsão. No versículo 26 diz assim, muito padecera a mão de vários médicos, os médicos mercenários a extorquia, roubavam o seu dinheiro, porque eles sabiam que não podiam fazer nada, e mesmo assim eles gastavam, né, o seu dinheiro, ou mesmo assim cobrava pelas consultas, tanto é que ela ficou paupérrima. E aí é o quinto ponto, que é o prejuízo financeiro, tendo despendido tudo quanto possuía. Tem muita gente que tem passado por lutas, provas as mais terríveis, perdendo as suas finanças, perdendo a sua alegria de viver. Pessoas que sofrem das mais variadas situações. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus Cristo, Filho de Deus, é gracioso e misericordioso. Sexto lugar, desesperança. Versículo 26 diz assim, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. As coisas iam piorando cada vez mais na vida daquela mulher. Então ela ficou desesperançada. Qual é então a sua situação? Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é o seu sofrimento? Existe um Deus gracioso que nos assiste, que nos socorre, que estende a mão, que liberta, que cura, que salva, que perdoa os pecados, que tira o peso da consciência daqueles que se arrependem, que se comprometem com o Senhor, que se aproxima do Senhor e que toca pela fé na sua graça e na sua misericórdia. Segundo lugar do nosso estudo, a esperança para o sofrimento humano. Versículo 27 a 29 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste,
porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então, há esperança. Há esperança para quem dá ouvidos à palavra de Deus. Há esperança para quem crê. Há esperança para quem busca. Há esperança para quem persevera. Há esperança para quem confia. E foi o caso dessa mulher aqui. A mulher, então, a mulher hemorrágica, fez três coisas, três atitudes importantes, indispensáveis na vida dela e de qualquer ser humano que deseja ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, deu ouvidos ao Evangelho. Isso mesmo. No versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Preste atenção aqui, olha. Jesus é famoso. Ele é famoso porque ele ficou famoso. Porque ele é gracioso. Porque ele é misericordioso. Porque ele tem autoridade máxima. Jesus tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que existe, sobre a doença. É por isso que ele ficou famoso. Agora, há quem dê ouvidos a outras vozes. A mulher deu ouvido ao evangelho, ou seja, a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela falou: é esse que eu estou procurando. Eu vou procurar esse, eu vou à busca desse. E a graça foi tão maravilhosa que este, que é famoso e que é poderoso e misericordioso, estava passando nas ruas da sua cidade. Há quem busque, dê ouvidos a outras vozes. Há quem dê ouvidos, por exemplo, às seitas. Há quem dê ouvidos aos falsos profetas. Há quem dê ouvidos aos demônios. Mas quem ouve a fama de Jesus será socorrido, será abençoado, será restaurado. A segunda coisa que a mulher fez foi, ela disse consigo mesma: Jesus é a solução. Isso mesmo. Ela pensou lá no coração: este é a solução. Jesus é a solução. Olha lá, por favor, no versículo 28, diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então ela pensou lá no coração: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Então vamos começar a pensar bem de Jesus. Comece a repetir para você mesmo ou para você mesma: Jesus é a solução. Jesus é quem pode me abençoar, é quem pode me perdoar. Jesus é quem pode me salvar e me libertar deste mal, deste vício, deste problema, desta destruição na minha vida. Jesus é quem pode me libertar. Uma certa vez um rapaz me procurou para pedir aconselhamentos. Ele não era crente, veio a mim dizendo que estava um problema seríssimo na sua vida. Falei: tá bom, qual é o teu problema? Ele disse: eu sou viciado em jogo de azar, e não consigo sair. Falei: a solução é Jesus. Se você confiar em Jesus, ele vai te libertar. Se você buscar a Jesus, ele vai mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu não sei qual foi o resultado, mas essa foi a resposta. Eu vejo aí de vez em quando, ele fala comigo, mas não vejo ir para a igreja. Porque eu entendo que quando uma pessoa é liberta por Jesus, essa pessoa vai para o meio de pessoas que buscam a Jesus. E o local é a igreja, onde o povo de Deus se reúne. A terceira coisa que a mulher fez, ela agiu com fé. Veja aí, por favor, no versículo 27, diz assim, a parte B: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Meus irmãos, aquela mulher, ela não está nem um pouco preocupada se ela estava impura. Ela queria
a bênção de Deus. Ela queria o Deus da bênção. Ela queria a graça de Deus. Ela queria tocar em Jesus, aquele que estava famoso, aquele sobre quem ela ouviu falar, que cura, que liberta, que abençoa, que perdoa, que dá vida eterna. Então, ela vai e entra no meio da multidão, empurra um, empurra outro, mas ela queria se aproximar de Jesus. Nós precisamos agir da mesma forma. Precisamos agir com fé. Isto é fé. Precisamos agir com perseverança. Tem gente que desiste no primeiro obstáculo. Se você desistir no primeiro obstáculo, significa dizer que a bênção não vem para a sua vida. Você precisa perseverar. Aliás, o Senhor insistiu, dizendo que nós devemos perseverar em oração, e até conta uma parábola. Lembra da parábola que ele contou? De uma mulher também, uma certa mulher, que tinha um problema judicial. Todos os dias ela ia à porta da casa do juiz pedir justiça, que resolvesse o seu problema, pois ela estava sendo enganada, roubada. A vida dela estava sendo arruinada pelos inimigos e ela ia pedir justiça. Só que o juiz era iníquo. O juiz não se preocupava, não se importava com nada, muito menos com uma pobre coitada. Só que ela não desistia. Voltava lá todos os dias. E tem uma notinha lá dizendo que o juiz disse assim, essa mulher não vai desistir, não. Sabe de uma coisa? Ela está me molestando. Eu vou resolver o problema dela agora. Soltou uma notinha lá e resolveu o problema. E Jesus disse assim, é exatamente isso, dessa maneira que vocês devem agir. Se aquele juiz, sendo iníquo, atendeu aquela mulher, o Pai Celestial, muito mais, que é santo, que é perfeito, vai também atender a vida de vocês. Mas o que vocês precisam é de fé e perseverança. Terceiro e último lugar do nosso estudo, meus irmãos, Jesus é gracioso para com o sofrimento humano. Por favor, volte para o texto, vamos ler aí a partir do versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, viram-se no meio da multidão, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então aqui nós podemos perceber a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. Ele foi misericordioso. Lembra lá do início do nosso estudo? Foi misericordioso com o endemoniado lá de Gadara. Ele foi misericordioso com Jairo, quando ele veio pedir socorro para curar a sua filha. E agora é misericordioso com a mulher hemorrágica. Então Jesus sabe, ele sabia muito bem quem o tinha tocado. Ele sabe quem o busca. Ele sabe quem tem o coração quebrantado e contrito. Ele sabe quem está na verdade ou apenas está se aproveitando da religião. Ele sabia, ele sabe muito bem quem é que lhe toca com fé. Quem vem para a igreja e cultua verdadeiramente o nome dele. Ele sabe quem chega aqui e abre a sua boca em louvor e adoração e é fruto ou reflexo do seu coração essa adoração. Ele sabe se nós estamos aqui de fato, em espírito e em verdade, para adorar a Ele, que é santo, que é bendito, que é glorioso. Então ele percebeu que a mulher lhe tocara com fé. Quem me tocou nas vestes foi o que disse o nosso Salvador. Os discípulos ficaram confusos e responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Não que ele não soubesse quem foi que tocou nele,
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele queria que a mulher apenas se manifestasse, para que o Pai do céu fosse glorificado com o que tinha acontecido naquele instante. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que era nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então o Pai foi glorificado. A melhor atitude é se prostrar e declarar toda a verdade. Vamos nos prostrar diante do Salvador, então. Vamos declarar toda a verdade. Vamos falar para ele que nós o amamos, que nós o reverenciamos, que nós precisamos da graça e da misericórdia dele. Vamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Vamos mudar a nossa vida. Vamos viver uma vida consagrada, buscando a ele todos os dias da nossa vida. O Senhor a chama de filha. O Senhor diz que quem a salvou foi a sua fé. Manda que ela vá em paz. Manda que ela fique livre do seu mal. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A graça do Senhor, meus irmãos, é a mesma. Ele não muda. Ele é bom, ele é misericordioso. Quando nós o reconhecemos, quando nós o buscamos, ele se deixa achar. Ele ainda cura hoje, ele ainda liberta, ele perdoa, ele transforma, ele dá vida eterna. Que nós possamos olhar para essa história e que nós possamos confiar mais nele. A história conclui dizendo que Jesus continuou a caminhada. Ele continuou a caminhada, ele não parou ali, não. Ele continuou a caminhada. Continuou demonstrando graça e misericórdia. Vai até a casa de Jairo e ressuscita sua filha, que quando chegou lá já estava morta. E eu quero dizer que a caminhada continua. Jesus continua fazendo misericórdia hoje. Curando, libertando, abençoando, perdoando, mudando. Agora nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos voltar para Ele em humilhação, em devoção, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua soberania, a sua graça, a sua fama, reconhecendo que só Ele é Deus e que Ele quer nos abençoar e nos ajudar mais e mais. A grande verdade é que muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. Acham errado deixar de vir, mas estar em contato real com Jesus não é o que esperam acontecer no culto. Elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas de suas vidas. Alguns vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. São batizados, mas não com batismo com o Espírito Santo. Comem o pão e bebem do vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, se ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão para casa em paz. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça do Senhor esteja em cada um de nós. Senhor, obrigado.